Olá, boa tarde. Hoje iremos conversar sobre as lesões classe 5, que são as lesões próximas da raiz. Vamos conversar com a doutora Maria Fernanda sobre essas lesões. Vamos ver se ela consegue agora se conectar. Só deixa eu checar aqui com o pessoal, ver se está carregando o meu vídeo. Está carregando? Para que ela possa entrar, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto bem importante que assombra um pouquinho a vida dos pacientes e dos dentistas também, porque são restaurações que a gente tem que viver refazendo, que soltam. Vamos ver aí quais são as dicas da doutora Maria Fernanda para que a gente consiga... Agora vamos conseguir realizar a nossa live. Aguardando, doutora Maria Fernanda. Vamos conversar aí sobre esse tipo de lesão, vamos ver todas as orientações que ela passa, tanto para os outros dentistas como para os pacientes, quais são os tratamentos preventivos, os tratamentos curativos que a gente pode oferecer para esses casos. Estou aguardando ainda a doutora Maria Fernanda. Acho que a gente está aí com um probleminha na internet que não está evoluindo bem. Vamos ver se a gente consegue fazer essa conexão para ter essa conversa. Talvez ela não esteja conseguindo carregar. Vamos pedir de novo aqui. Acho que ela não estava conseguindo carregar junto com ela. Vamos ver se agora vai. Nova tentativa para a gente conseguir fazer a live, ter essa conversa. Como tem passado? Tô ótima aqui presa, né? Mas não teve nenhum sintoma, né? Não, graças a Deus. E agora retornar só em maio, né? Isso, em maio. Em maio eu tô de volta para São Paulo. Mas tá matando um pouquinho a saudade do papai e da mamãe, né? Tô, ainda bem. Meu pai teve dengue, né? Então foi bom ficar aqui esse tempo com ele. Mas ele teve dengue agora, recentemente? Sim, inclusive estava internado há pouco tempo. Puxa vida. E É, a males que vem para o bem, né, doutora? é, Foi é. uma oportunidade que tu teve de ficar um pouquinho perto dele nessa situação aí tão delicada, né? Sim, sim. Mas ele tá bem agora, tá passando bem. Tá bem, teve que ficar em repouso, né? Por causa do fígado, porque atinge, né, o fígado, mas agora ele já tá bem, graças a Deus, tá se recuperando aqui em casa. Tem que tomar cuidado, né? Uma época bem difícil. Doutora Maria Fernanda, vou te apresentar inicialmente, tá? Para as pessoas. A gente já tem algumas pessoas participando. Doutora Jéssica, doutora Mariana, doutora Ana Paula, alguns pacientes também, algumas pessoas que devem ser conhecidas tuas, que eu não as conheça, Sim, sim. A né? Andressa ali. É. E a doutora Maria Fernanda, ela começou esse ano, né, doutora Maria Fernanda? Ou E chegou ano no início passado desse alguma ano. coisa ainda? No início desse ano. Eu entrei do FINPRO, mas eu comecei mesmo no início desse ano. Então, a doutora Maria Fernanda começou conosco na Zicol agora, no início de 2020. Ela está fazendo especialização em ortodontia e tem esse conhecimento sobre essas restaurações de classe 5 que a gente vai conversar hoje, né? Que eu acho que é uma das partes da odontologia que assombra o dentista e o paciente, porque o dentista faz Sim. e já sabendo que a qualquer momento o paciente vai voltar dizendo que caiu, e o Caiu, né? paciente
fica ali chateado porque é um procedimento que ele acabou de fazer e caiu, né? Então, acho que vai ser Isso. bem importante, até para passar umas dicas para os profissionais, para que essas restaurações elas tenham uma longevidade maior e até Uhum. uma explicação para os pacientes. Por que que acontece essa situação, às vezes, né, nessa É, condição desses tipos de restaurações? sim. Pode falar. Primeiro, nós temos que nos atentar às causas, né, das lesões. E, assim, o tratamento ele é importante, mas o principal, aqui, no caso dessas restaurações, é tirar, né, o fator etiológico, o que vem causando aí essas lesões, né? Doutora, acho que a gente pode começar, então, justamente quais são as causas, né, desses tipos de lesões. Sim, Porque essas lesões, elas podem ser de origem traumática, né, que aí tu vai explicar melhor, e pode ser de cárie também, provenientes de cárie, né? sim, Explica para sim. a gente um pouquinho de cada uma delas, como que acontece, por que que acontece, e aí eu vou te interromper até como paciente, porque também tenho curiosidade, como assim, faz muito tempo que eu estudei sobre lesões cariosas de classe 5, lesões traumáticas de classe 5, e eu tenho certeza que tu tem um conteúdo muito melhor para passar para a gente, né? Então, como paciente e até como profissional, vou te fazer algumas perguntas para que eu me atualize Uhum. nessa questão. Sim, então, essas lesões, né, elas acontecem ali na região cervical do dente, né, que é aquela região mais próxima ali da gengiva, e elas acontecem não só devido a uma causa, são vários fatores que associados vão causar essas lesões, né. Ela pode ser, sim, proveniente de uma cárie, né, devido ali ao acúmulo de placa que tem e uma má higienização, isso vai ocorrer uma degradação ali do esmalte, né, e vai causar a lesão de cárie. Mas também ela pode ser proveniente ela é multifatorial, então é uma junção de fatores, que é a tensão, né, a fricção e a biocorrosão. Que esses fatores, um só sozinho, na literatura já tem estudos que comprovam que ele não é capaz de causar a lesão em si, mas eles associados, eles podem estar ocasionando essas lesões que elas, por estarem numa região muito próxima ali da dentina e por esmalte ser muito fino nessa região próxima ali da gengiva, acontece a sensibilidade, né? E é o que deixa os pacientes tão incomodados com esses tipos de lesões, né? Sim. Então, é, para estar conseguindo tratar isso, né, é importante ver o que está causando essa lesão no paciente. Pode falar. E para isso, a gente precisa fazer uma anamnese muito bem feita, né? Perguntar quais são, como que esse paciente, qual que é a rotina dele, quais são os alimentos que ele come, se ele tem um emocional meio abalado, se na hora de dormir acorda com aquela dor, né? E tem o bruxismo, né? Se ele está presente ali, se a alimentação dele é muito ácida, se ele tem um refluxo, porque tudo isso associado pode levar a essas lesões. Tá, me deixa agora, então, tentar fazer uma explicação bem didática. A gente pode ter essas lesões na região cervical, que é essa região próxima da gengiva, né? Uhum. Porque por presença de placa, onde esse esmalte tem uma espessura mais fina, ele logo atinge a dentina, né? E é uma região que sim, ela acumula mais placa, porque é uma região que ela recebe uma escovação mais deficiente em algumas situações, e pessoas que têm uma escovação mais rápida, né?
Elas não se Uhum. atentam a fazer o movimento de forma adequada e remover a placa totalmente dessa região. Então, elas são aí de origem cariosa, né? Sim. E aí a gente tem aí também a questão de um paciente que tem o bruxismo, né? Que são, Ou um isso. apertamento. Uhum. É porque essas lesões elas podem ser tanto de origem cariosa e se cavitar como se fosse uma cárie, né, normal, mas também de origem não cariosa, né? Então, acontecer uma lesão cervical, porém só que não cariosa, proveniente de outros fatores, Esses né? outros fatores seriam um deles o apertamento ou o bruxismo, que aí faz com que esses minerais dessa região se soltem, né? Que o que acontece Sim, é me corrija se eu estiver errada, porque é o que eu aprendi antigamente. A gente já sabe que a literatura traz o assunto mais remodelado, né? Então, que a gente sim. chamava de abfração, né? Que era a perda de estrutura dentária com uma retração gengival também, com uma recessão gengival. Sim. Hoje falam-se nessa. Até aqui não está muito didático, mas eu vou mostrar. São as juntos. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Está conseguindo ver? Não. Aparece. Aqui são as junções. Se você fazer esses círculos, e vai ser o que vai uma origem multifatorial. Então, o que falava antes, né, de abrifração, seria hoje uma tensão. Só que na literatura fala que a tensão sozinha, por si só, então, hábitos parafuncionais, é, uma oclusão, né? Ela não, por si só, não consegue causar uma lesão de cervical não cariosa. Só que quando está associada com uma biocorrosão, que seria por fatores provenientes de ácidos, né? Igual pacientes que têm refluxo ou uma alimentação muito ácida, o que que acontece? Vai degradando esses minerais e com outros fatores associados, que o dente, nessa região cervical, o esmalte, como eu falei, ele é muito fino. Então, a força, se ela não tiver acumulada na região central, né, do longo eixo do dente, se ela tiver mais para vestibular ou palatina, ela nessas regiões nas cervicais, vão ocorrer fraturas e o esmalte vai se desmineralizando ali, vai quebrando. Então, vão causando essas lesões. E também a fricção, né, que é igual a escovação, às vezes feita de maneira, não com uma técnica correta, né, ela, por si só, na literatura também fala que ela não consegue causar essa lesão cervical. Só que quando associada com os fatores ácido, um refluxo gastroesofágico, né, que muitos pacientes sofrem, Uhum. esse mineral, ele vai ser, a escova vai levar ele facilmente Sim. quando está associada ao mineral. Então, vai causando essas lesões, né? A gengiva vai se retraindo também, às vezes, por acúmulos de placas, né? De placa bacteriana. Então, vão causando essas lesões e deixando ali a dentina exposta e trazendo para o paciente uma sensibilidade, né? Então, quando ele come chupa aquele picolé ou come algo quente, ele vai sentir uma dor ali naquele dente, ou até mesmo em casos tem pacientes que até o ar incomoda, né? Sim. Então, a gente tem que tentar trazer uma solução para esse paciente, né? Achei bem interessante, doutora Maria Fernanda. É uma visão um pouquinho diferente do que a gente falava há alguns anos atrás. E é importante o paciente saber também que, assim,
como tu explicou, né, que é multifatorial, igual a cárie, né? Não adianta a gente só escovar o dente se a gente tem uma dieta super cariogênica, porque a Sim, escovação nunca vai ser 100% eficiente a ponto de remover toda a placa, né? Então, também ocorre aí da mesma forma. Se a gente tem a presença aí de fatores locais, não adianta só a gente usar uma placa de bruxismo e achar que vai estar resolvendo esse problema sim, desse tipo de lesão, né? Eu acho que ficou bastante exato. claro, bem elucidativo e que é muito importante para a gente fazer o tratamento é justamente saber a causa, né? Sim, É a mesma coisa de então, tu então não assim, só sair fazendo restaurações e tu não cuidar da dieta do paciente, da higienização do paciente, né? Aí, nesse caso dessas lesões especificamente, é bem importante a gente tratar aí essa fricção, essa escovação inadequada, essa a má higienização que não está oclusão, né? correta, ou se o Uhum, paciente tem um refluxo gastroesofágico muito intenso, não solicitar que ele procure um gastro para resolver esse problema dele, ou pelo menos para diminuir um pouco essa situação, né? uhum. É bem interessante ou não. Agora, gostaria de falar mais alguma coisa dessa parte das causas das lesões? Não, também tem os fatores, então quando também tiver a má oclusão, né, é importante ver e se for a necessidade de usar aparelho ortodôntico, que use, porque é muito importante, né, e o aparelho, quando você mesmo, né, como ortodontista, sabe quando está ocorrendo essas movimentações ali para trazer na posição correta, né, devida de oclusão do paciente, as mudanças do posicionamento dos dentes vai causando alguns contatos prematuros e isso também pode ser um dos fatores para causar essas lesões. Só que então tem que assim, estar muito atento também, né? Quando estiver fazendo essas movimentações. Mas ele sozinho também falam que não é capaz de fazer tudo isso, né? É que eu acho que é bem um conjunto aí mesmo, porque um dente que está mal posicionado, que está em trauma com o antagonista, com certeza ele vai ser um difícil um dente que vai proporcionar uma dificuldade de higienização por parte do paciente, né? Vai ser Uhum, um dente que vai ser mais difícil de higienizar. Então aí compõe todo um quadro que leva realmente a essas lesões pelas condições clínicas aí que o paciente vai apresentar, da má posição dentária que provoca o trauma e que não possibilita uma boa higienização, né? Aí o tratamento é reposicionar o dente no lugar, até o lugar para quê? Para tirar do trauma e sim. para proporcionar, fazer com que o paciente consiga ter uma boa higienização. É isso, né, doutora? Isso, e também para posicionar ele no. Para conseguir distribuir melhor essas forças, né? Para equilibrar ali essa mal oclusão, né? E tirar ela, Porque né? cada dente ele tem que sofrer uma carga mastigatória de acordo com o número de raízes, tamanho de Sim, raízes, né? sim. Por isso que os dentes anteriores, eles têm só uma raiz, né? Porque eles não sofrem uma carga Sim, mastigatória tão forte como os posteriores, né? É sim. importante as pessoas saberem disso, né? É. Doutora Maria Fernanda, e o que que a gente faz? A gente restaura ou a gente não restaura? Qual é o Então, limite para saber isso que fazer? primeiro, assim, óbvio, se for uma restauração, se for uma lesão causada por uma cárie, não tem como, né? Vai ter que restaurar e ponto. É, quando for uma lesão cervical não cariosa, né, que a gente vê ali aquela dentinha exposta, ou aquele formato de cunha logo abaixo da gengiva, ou aqueles angulados, né, é, precisa ver se vai ter o espaço para caber uma restauração. A partir do momento que tem um espaço para caber uma restauração, sim, vai ter necessidade de restaurar. Até porque o dente, ele precisa ter o formato certinho, né?
E se não for restaurado, isso vai causar mais problemas, vai deixar ali a dentina exposta, e isso vai podendo gerar alguma dor que venha de causa inflamatória, né? Porque fica ali em contato mais próximo com a polpa, né? Isso pode também trazer alguma lesão para a polpa. Então, sim, vai ter a necessidade de restaurar se couber o material restaurador. E essa restauração ela deve ser feita com muito cuidado, né? Porque é uma região assim que precisa, não, ela tem que estar muito bem adaptada para não ficar nenhum degrau e para ter acúmulo de placa, né? O que pode estar causando aí uma. Porque a gente pega muitas eu até pego muitas restaurações, muitos dentes restaurados nessa região, mas quase sempre estão com sobrecontorno. Sim. E como evitar isso, né? Então, assim, a gente precisa colocar um fio afastador, né, ali da gengiva para conseguir enxergar bem o término dessa lesão e colocar o material lá e conseguir acomodar ele da forma mais correta e também fazer um acabamento e um polimento muito bem feito nessa região, né? Porque é uma região justamente que a restauração ela tem que recompor o dente e não quando a gente fala em sobrecontorno é deixar com um volume maior, né? E se a gente deixa com um volume maior, a gente deixa mais propício ao acúmulo de placa, né? Sim. Então o remendo fica pior que o soneto, como a gente fala, né? Sim. Então às vezes é melhor acabar. Se tu não sabe fazer, não consegue fazer uma restauração, não faça e deixe para alguém fazer. Né, nesse tipo de região, porque só colocar uma resina ali de qualquer jeito, colocar com sobrecontorno e colocar sem dar um polimento adequado, tu vai causar mais malefício para o paciente do que benefício para ele, né? Porque aí com certeza tu vai provocar problemas gengivais para esse paciente. Ele vai ter uma gengivite, pode evoluir para uma periodontite, pode ter uma recessão maior de gengiva, pode estar causando mais problemas para eles. Então essas restaurações elas são muito delicadas, né, doutora Maria Fernanda? Eu acho que tu também já deve ter visto bastantes restaurações desse tipo com sobrecontorno, né? E é uma região ali também que, além acontecer isso, né, do sobrecontorno ali, do acúmulo de placa, também quando vai aplicar o material adesivo, né, antes do restaurador, às vezes as pessoas não tomam devidos cuidados com aquela dentina que já está extremamente ali, sofrida, né, por ser uma região que tem muitos túbulos dentinários, e às vezes a pessoa já coloca um ácido ali na dentina e o ideal seria fazer aquele ataque ácido na região apenas do esmalte, então naquela região mais abaixo. E usar um adesivo autocondicionante para deixar essa restauração assim com menos chance de vir a ter alguma hipersensibilidade depois, né? Eu sempre tive assim algumas perguntas e sempre li muito sobre esse tipo de restaurações. Inclusive na época que me formei, né, a gente ainda adotava a técnica do sanduíche. Não sei se tu já ouviu falar sobre isso. Não? Não. Então, a gente fazia o quê? Como naquela época a gente não tinha adesivo autocondicionante, não tinha nem esses adesivos que são únicos, a gente aplicava o primer e o bond, eram duas etapas, né? Eu entrei um pouquinho depois ainda das resinas quimiopolimerizáveis, eu já entrei nas resinas foto, que já tinham uma carga maior, que já podiam ser aplicadas em dentes posteriores. Mas a gente fazia o quê? Só conseguia fazer em lesões de classe 5 que realmente tinham uma profundidade maior, porque a gente tinha que colocar uma base de cimento de ionômero de vidro para depois colocar a resina por cima. Para conseguir. Porque senão as restaurações, elas falhavam com muita frequência. Por quê? Por limitação do material restaurador, por limitação do material de adesividade.
né? Então, a solução que a gente tinha era usar o cimento de Era organometrina usar. e depois a resina, e era chamada técnica do sanduíche. Agora, em lesões que são pequenas, então a gente já consegue aplicar diretamente sistema adesivo e A resina. a resina. É importante o paciente saber que nessa região, geralmente, ela não fica em esmalte ela toda. Por quê? Primeiro que ela já tem uma parte, muitas vezes, comprometendo a raiz do dente. Sim. A raiz do dente não é recoberta por esmalte, é por cimento, né? É uma outra estrutura mineral. Sim. O esmalte, quando a gente tem ainda um pouco de esmalte, esse esmalte, ele é pouquinho, porque nessa região a espessura do esmalte é muito menor. Muito então, fino. A adesividade fica sempre comprometida, né? Então, são restaurações que, dependendo dos cuidados do paciente, da higienização, por mais bem feitas que as restaurações sejam feitas, né? Se o paciente não tiver uma boa higienização, não fizer um tratamento para esses hábitos parafuncionais, não fizer, eu acho que eu entendi bem a tua aula, hein? Sim. Se ele não tratar o refluxo gastroesofágico dele, ou se ele não conseguir ter uma alimentação menos ácida, essas restaurações, elas vão acabar falhando em pouco tempo, Sim. né? Sim, então, assim, o importante é realmente perceber quais são os fatores, né, causais e eliminá-los antes juntamente, né, com o tratamento. Então, encaminhar o paciente para um gastro, se for necessário, se ele tem uma maloclusão, se ele tem um bruxismo, colocar a placa, né? Então, assim, é importante, porque senão essa restauração ela vai acabar falhando. A higienização do paciente também, ela é de extrema importância em qualquer tipo de restauração, né? A gente sabe que a durabilidade das restaurações está também relacionada com os cuidados, né, do paciente. Não depende só do profissional, né? Eu confesso que eu aprendi bastante nessa nossa conversa. Acho que os pacientes também precisam entender que o profissional, o cirurgião dentista, né, ele tem limitações referentes ao material, né? A resina, ela é uma técnica que ela exige etapas, né? E que essas etapas, quanto mais etapas a gente tem, mais chance de falha a gente tem durante o procedimento, né? Além do procedimento em si, esse paciente possui saliva, né? Do próprio suco gengival ali sai o líquido que pode comprometer a qualidade da restauração. Por isso é importante o uso de um fio, né, retrator ali para controlar, né? Para causar uma vasoconstrição, para causar um fechamento de todos os vasos, diminuir. E para conseguir ver o término também, né, da cavidade ali que tá da lesão, né? Então, a gente tem todas essas dificuldades, né? Não é tão fácil assim fazer uma restauração, e uma restauração classe 5 é mais difícil ainda, porque a gente precisa controlar o sangramento que está muito próximo da gengiva, muitas vezes que o paciente tem esse sangramento, tem essa saliva que sai do próprio suco ali entre dente e gengiva, que tem que ser controlado, né? Então, é uma técnica que é difícil, né? E os materiais, eles também têm suas limitações, né? Então, um adesivo aí para agir em cima de um cimento, ele não vai agir da mesma forma que ele age em cima de uma dentina, com as mesmas características e com a mesma eficácia, né? Então, por isso que é muito importante fazer uma prevenção nesses tipos, para que não ocorra esses tipos de lesão, né? Eu acho que a odontologia preventiva, ela é o melhor negócio, né? Para o paciente, né? O uso de uma placa de bruxismo quando necessário. A gente sabe que hoje em dia nós temos muitos casos de pacientes que precisam, né? Assim, arriscaria falar em alguma porcentagem,
mas é mais do que 50% dos pacientes que sentam em cadeira hoje em dia que a gente acaba tendo que recomendar uma placa de bruxismo, porque o bruxismo ele vem, né, além de fatores locais relacionados ao dente, ainda tem um fator psicológico envolvido, né? E a gente sabe que isso é muito difícil de controlar, a pessoa não consegue ir dormir e falar assim, hoje eu não vou ranger meus dentes, né? São fatores que estão fora do controle. E é importante também multidisciplinar, né? A gente também precisa da ajuda de outros profissionais aí, não só de um dentista, né? Mas também de um psicólogo. Então, a odontologia tem que trabalhar de um gastro, né? De um gastro, ela tem que trabalhar em conjunto, né? Olhando o todo do paciente, né? E não só a boca. Eu acho que todas as áreas da odontologia acabam hoje em dia evoluindo muito para esse de precisar de profissionais de outras áreas, né? Para a gente conseguir desenvolver um bom trabalho. Porque o ser humano, quando a gente olha a pessoa, ela não é só a boca, ela compõe, né, um todo do ser humano. E esse ser humano tem a parte psicológica, tem a parte emocional, tem a parte sistêmica, se é um paciente diabético, hipertenso, tem a parte que ele trabalha demais, às vezes trabalha na rua, não tem tempo de fazer uma higienização adequada dos dentes depois do almoço, né? Então a gente sabe que hoje em dia as pessoas têm uma vida mais corrida e a gente precisa tratar ele de um todo, passar todas as orientações que nos cabem, né? E encaminhar até para outras áreas, para que realmente a gente consiga colher um tratamento adequado e eficaz para o paciente. Porque o dentista ele não é só uma máquina de restaurar dentes, né? Se a gente se vê só assim, o nosso trabalho não vai ter sucesso, né, doutora Maria Fernanda? Porque imagina, o paciente sentou com uma lesão de classe 5 na cadeira, eu vou lá e restauro. A minha restauração vai durar muito menos se eu não fizer uma parte preventiva com esse paciente, né? Se eu não encaminhar ele, de repente, para um gastro, o gastro controlar esse refluxo gastroesofágico dele, se eu não orientar ele um pouquinho sobre alimentação, perguntar se ele não está se alimentando com muitas substâncias ácidas, se eu não perguntar para ele como que está o estresse dele, se ele está trabalhando muito, se a esposa ou se o marido estão percebendo que ele está rangendo os dentes à noite. Então, a gente tem que ir realmente a fundo na anamnese, no histórico do paciente, para conseguir tratar ele, né? Tem muitos casos que a gente ter a necessidade até de pedir para o paciente, né, fazer uma ficha e anotando as alimentações dele durante o dia, porque às vezes nem ele sabe se ele está consumindo algo que é ácido ou que não é igual. Hoje é muito comum as pessoas tomarem aquele shot de manhã, né, e aquilo é extremamente ácido, né, que vai o limão, então vai cúrcuma, pimenta, e logo em seguida, às vezes, a pessoa escova os dentes. Então, vai tirar ali todos os minerais dos dentes e vai varrer e vai causando lesões, isso ao longo do tempo, né? Não tem como. Porque inicialmente essas lesões elas são microscópicas e daqui a pouco elas conseguem ser visíveis clinicamente, né? Então, assim, umas dicas, né, que eu vejo o pessoal, né, que publica aí na literatura quando alimentar de algo ácido, até mesmo café, né, enxague os dentes antes de escovar. Então, enxague para deixar aquele pH alcalino, né, e não já vir com algo, porque tem algo ácido, e vem logo com uma pasta dental que tem um pH mais básico, aquele ali, né, dá reação e diminuir básico, ou até mesmo essas pastas dentais que têm agentes clareadores, que na verdade não são agentes clareadores, que eles têm mais abrasivos na constituição, né? Então vão acabar lesionando essa região e causando a perda de minerais, né? Essas pastas por si só não fazem bem, né? Assim. Doutora Maria Fernanda, hoje tivemos algumas pessoas aqui nos ouvindo, alguns dentistas. Doutora Ana Paula ali se manifestou, gostou da tua colocação sobre adesivo autocondicionante, né? Eu acho que todas essas orientações, tudo que a gente passa aqui,
sempre tem algo muito valioso para os próprios nossos colegas, né? E também para os pacientes, né? Entraram alguns colegas meus aqui, alguns pacientes. Eu agradeço por eles que entraram, né? E que fizeram aí da nossa live algo relevante na vida deles. E aí tem alguém aqui que está falando que é linda doutora. Deve ser tudo que eu não É a conheço. Rafa. A Rafa. Nossa vizinha lá, mora aí perto do Campo Belo. Agora, se tu quiser agradecer aí algumas pessoas que entraram, fica à Eu vontade. agradeço aos meus amigos que entraram, acabou de entrar um aqui. E obrigada, né, por me dar essa oportunidade de falar e desse assunto que eu gosto muito, que envolve não só a odontologia, mas o todo, né, assim, que é muito importante a gente ter essa conversa, né, com o paciente, querer saber mais dele. E isso não vale só para essas lesões, eu acho que vale para tudo dentro da odonto, né? É isso aí. Ó, agora falou que as duas são lindas. Muito obrigada. Que eu estava Verdade. vendo que era uma conhecida tua. Te agradeço, Maria Fernanda, tá? É um prazer te ter na nossa equipe, né, no consultório. A gente tem certeza que tu vai agregar muito a nós lá, que já vem agregando nesse período que tu tá lá, que ainda é pequeno, né? O tempo que acaba ficando também é um tempo ainda Sim, pequeno, né? Quem sabe sim. aí futuramente consiga ficar uns dias a mais conosco, mas o tempo que tu fica já é o suficiente aí para estar nos ajudando e compondo o Sim. nosso trabalho, né? Que a gente gosta de se aperfeiçoar, gosta de dar oportunidade, gosta de aprender com as pessoas também, né? A gente ali dentro tem um perfil de uma clínica que a gente uma ouve a outra, né? Uma ajuda a outra, Verdade. sabe da importância que tem o conhecimento de cada uma, né? Cada uma tem um conhecimento em uma área que é muito importante para quem? Para o paciente, para que a gente conseguir trabalhar esse paciente de uma forma integral e séria, né? É, Para que a gente... sim. Ninguém sabe de tudo, né? Eu É, tenho 25 anos de formada e tenho certeza que eu tenho muita coisa para aprender com vocês. E eu estou sempre aberta e quero aprender e tenho interesse em aprender. E é um privilégio ter vocês comigo lá dentro. Tá bom? é. Aí, Eu agradeço, tá? Pela oportunidade que você me deu. E eu acho que eu vou ser muito feliz lá. Tenho certeza. muito bom, Maria Fernanda. E a gente espera logo que tu consiga voltar. Então, vamos Sim, aí nos organizar para maio tu voltar aos teus atendimentos vou e a gente voltar. volte aí com Se força Deus quiser, total. num tempo melhor, né? Que É, São Paulo, o caos tenha diminuído. vai estar melhor Né? sim. Vamos Vai ter fé e acreditar. E cada um fazendo a ser. sua parte, né? Sim. Então Cada um tá bom, fazendo. Maria Fernanda. Até Muito mais. Muito obrigada obrigada. pelo teu tempo. Um beijo.